Imagine por um momento que você está observando um mapa-mundi. Seus olhos percorrem a África, terra dos leões majestosos, e depois se voltam para a Ásia, reino dos tigres selvagens. Uma pergunta intrigante surge. Por que esses dois gigantes nunca compartilharam o mesmo território? Por que a África, berço de tantos predadores icônicos, nunca conheceu o rugido de um tigre? Esta não é apenas uma curiosidade geográfica. É uma das histórias mais fascinantes da evolução e da biogeografia. A resposta nos leva através de milhões de anos, revelando segredos sobre mudanças climáticas, competição entre espécies e os caprichos do destino evolutivo. A exceção que confirma a regra: os leões da Índia. Antes de mergulharmos no mistério dos tigres, precisamos falar sobre uma anomalia extraordinária: os leões asiáticos. Hoje, existe apenas um lugar no mundo onde leões vivem fora da África: a floresta de Gir, no estado de Gujarat, na Índia. Esta pequena população de cerca de 600 indivíduos representa o último vestígio de uma distribuição muito mais ampla. Estes leões asiáticos não são imigrantes recentes, são sobreviventes de uma era em que os leões dominavam não apenas a África, mas também vastas extensões da Ásia, Europa e Oriente Médio. Há milhares de anos, esses felinos majestosos percorriam desde as planícies europeias até as florestas indianas, adaptando-se a uma variedade impressionante de habitats. Os leões asiáticos modernos são ligeiramente diferentes de seus primos africanos. São um pouco menores, têm jubas menos desenvolvidas e pele mais solta no abdômen. Mas geneticamente ainda pertencem à mesma espécie, moldados por milhares de anos de isolamento e adaptação ao ambiente indiano. A grande expansão, quando os leões conquistaram o mundo. Durante o Pleistoceno, os leões viveram sua era de ouro de expansão. Eles não eram apenas predadores africanos, eram conquistadores globais. Evidências fósseis mostram que populações de leões prosperaram em Europa, desde a Península Ibérica até os Balcanos, Ásia Central, através das estepes e montanhas, Oriente Médio, nos desertos e oásis, Sul da Ásia, nas florestas e planícies da Índia. Essa expansão massiva foi possível graças à adaptabilidade extraordinária dos leões. Diferentemente de outros grandes felinos, eles conseguiram prosperar em ambientes diversos, desde florestas densas até desertos áridos, desde planícies geladas até savanas escaldantes. A estrutura social dos leões também foi crucial. Vivendo em grupos organizados, eles podiam defender território mais efetivamente, caçar presas maiores e proteger seus filhotes contra predadores. Essa vantagem social permitiu que estabelecessem populações estáveis em territórios onde predadores solitários falhavam. O mundo dos tigres, reis da floresta asiática. Enquanto os leões conquistavam continentes, os tigres seguiram um caminho evolutivo completamente diferente. Originários provavelmente do norte da China ou do Planalto tibetano há cerca de 2 a 3 milhões de anos, os tigres sempre foram especialistas em ambientes específicos. Desde o início, os tigres desenvolveram características que os tornaram supremos em ambientes florestais. Anatomia para emboscada, corpo poderoso e flexível, ideal para salto surpresa, camuflagem perfeita, triscas que se confundem com sombras e vegetação, territorialidade solitária. Cada indivíduo controla vastas áreas de caça. Dependência de água, necessidade de fontes aquáticas próximas. Essa especialização foi tanto uma força quanto uma limitação. Os tigres tornaram-se os predadores mais eficientes de seus habitats, mas ficaram presos a ecossistemas específicos. As barreiras invisíveis, porque os tigres nunca migraram. Primeiro, a barreira geográfica. O caminho da Ásia para a África não era uma estrada fácil. Entre os dois continentes estendiam-se desertos brutais, o Saara e outros desertos que se expandiam e contraíam com as mudanças climáticas, montanhas imponentes que dividiam continentes e corredores estreitos, passagens limitadas através do Oriente Médio. Para um animal que dependia de florestas densas e água abundante, essas barreiras eram praticamente intransponíveis. E segundo, a competição feroz. Quando os tigres estavam evoluindo e se expandindo pela Ásia, os leões já haviam estabelecido domínio sobre os territórios ocidentais. Essa não era apenas uma questão de chegada primeiro, era uma questão de estratégias de sobrevivência fundamentalmente diferentes. Os leões, com sua estrutura social complexa e capacidade de caçar em grupo, tinham vantagens decisivas na competição territorial. Um tigre solitário
por mais poderoso que fosse, teria dificuldades contra um bando coordenado de leões. E terceiro, a especialização extrema. Os tigres tornaram-se tão especializados em seus habitats que perderam a flexibilidade necessária para colonizar novos territórios. Enquanto os leões podiam adaptar-se a savanas abertas, florestas densas e até ambientes semidesérticos, os tigres permaneceram dependentes de cobertura vegetal densa, abundância de água, presas específicas que podiam emboscar, territórios extensos para a caça solitária. Experimento moderno: tigres na África. Ironicamente, depois de milhões de anos de separação natural, os humanos finalmente trouxeram tigres para a África. O projeto Tiger Canyon, na África do Sul, representa uma tentativa fascinante de criar uma população de tigres em território africano. Essa não é uma introdução selvagem descontrolada, mas um experimento cuidadosamente controlado em uma reserva privada massiva. Os objetivos incluem conservação da espécie, criar uma população backup em caso de colapso nas populações asiáticas, pesquisa comportamental, estudar como os tigres se adaptam a ambientes diferentes, educação, demonstrar a importância da conservação. Surpreendentemente, alguns tigres têm se adaptado bem ao ambiente africano mais aberto, mostrando que talvez, em circunstâncias diferentes, eles poderiam ter colonizado a África naturalmente. A grande jornada perdida: tigres na América. A história fica ainda mais intrigante quando consideramos que os leões realmente chegaram à América do Norte, mas os tigres nunca fizeram essa jornada épica. Durante as eras glaciais, quando pontes de terra conectavam a Ásia com a América, os ancestrais dos leões americanos cruzaram para o Novo Mundo. O leão americano, Panthera leo atrox, era um predador ainda mais impressionante que seus parentes modernos, maiores, mais poderosos e dominantes nas planícies norte-americanas por centenas de milhares de anos. Estes gigantes perseguiam mamutes gigantes, bisões gigantes e outros megafauna através das vastas planícies geladas. Por que os tigres perderam essa oportunidade? Primeiro, timing incorreto. Os tigres chegaram ao nordeste da Ásia muito tarde, quando as pontes de terra já haviam desaparecido sob o aumento do nível do mar. Segundo, ambiente inadequado. A ponte de terra de Bering era tundra aberta, exatamente o oposto do que os tigres necessitavam. Terceiro, competição estabelecida. A América do Norte já estava repleta de predadores apex, incluindo leões americanos, dentes de sabre e ursos de face curta. O que aconteceria se? Cenários alternativos. Tigres na África Antiga. Se os tigres tivessem conseguido alcançar a África há milhares de anos, a história da vida selvagem africana seria completamente diferente. Provavelmente, ocupariam florestas densas, evitariam competição direta com leões nas savanas, desenvolveriam subespécies únicas, adaptações específicas ao ambiente africano e alterariam ecossistemas. Sua presença mudaria comportamentos de presas e outros predadores. Tigres na América moderna. Se introduzíssemos tigres na América do Norte hoje, particularmente tigres siberianos adaptados ao frio, eles poderiam teoricamente sobreviver em florestas boreais do Canadá, ambiente similar ao seu habitat siberiano, florestas temperadas do noroeste, rica em presas e cobertura vegetal, regiões montanhosas, onde a competição com outros predadores seria menor, mas os desafios seriam enormes: fragmentação de habitat, conflito com humanos e perturbação de ecossistemas já estabelecidos. A dança evolutiva: especialização versus adaptabilidade. A história dos tigres e dos leões ilustra um princípio fundamental da evolução: o equilíbrio entre especialização e adaptabilidade. Os tigres tornaram-se os predadores mais eficientes de seus habitats específicos, mas pagaram o preço da flexibilidade. Os leões mantiveram maior adaptabilidade, permitindo que conquistassem uma variedade de ambientes. Essa diferença não torna uma espécie melhor que a outra. Ambas são produtos perfeitos de suas respectivas jornadas evolutivas. Os tigres são obras-primas da precisão predatória, enquanto os leões são mestres da adaptação social e geográfica. Lições da biogeografia. A distribuição atual dos grandes felinos nos ensina lições valiosas sobre a importância do timing. Na evolução, chegar na hora certa é tão importante quanto ter as características certas. Os leões tiveram a sorte de expandir durante períodos ideais de mudanças climáticas. Segundo, o papel da competição.
A competição entre espécies molda não apenas quem sobrevive, mas onde sobrevive. Os domínios territoriais estabelecidos podem ser barreiras tão efetivas quanto montanhas ou oceanos. E terceiro, a fragilidade da distribuição. A distribuição atual das espécies é resultado de milhões de anos de acidentes históricos, mudanças climáticas e interações ecológicas complexas. Conservação e reflexões futuras. Hoje, tanto tigres quanto leões enfrentam crises de conservação. As populações selvagens estão em declínio devido à perda de habitat, conflitos com humanos e caça ilegal. A ironia é que depois de milhões de anos de separação natural, ambas as espécies agora dependem da intervenção humana para sobreviver. Os projetos como o Tiger Canyon, na África do Sul, podem oferecer esperança, mas também levantam questões éticas sobre manipulação de ecossistemas. A verdadeira